Graça e paz, igreja amada do Senhor. Eu sou o pastor Agno Santiago, do Ministério Suzon, e aqui vai mais um vídeo da série Livros que Li. E dessa vez nós vamos falar do livro O Reino de Deus, Perpétuo e Inabalável. Glória a Deus. Autor, apóstolo Luiz Hermínio, Ministério Mevan, editora Vinde, como de costume. E é um livro, basicamente, é um livro pequeno, é um livro de 106 páginas, tá? Muitas delas, quase todas, riscadas, timbradas, algumas até descolaram, porque é muito amor, e aí a gente vai querendo comer o livro e vai para a cama, e vai para o sofá, e vira de cabeça para baixo, e destaca uma folha e marca outra, enfim. Vamos falar sobre o livro O Reino de Deus, Perpétuo e Inabalável. Esse livro você encontra na Reino Store, que é a loja do Reino Movimento lá em São Paulo, e também no site da editora Vinde, nas redes sociais. É só procurar, é muito fácil de encontrar, tá? Eu quero começar falando desse livro. O tema é um tema vasto, tá? É um tema muito abrangente. O Reino de Deus é um tema de muita importância, mas ao mesmo tempo acaba sendo um tema muito negligenciado, por muitos cristãos, porque de certa maneira foi passado para nós que o reino de Deus é a salvação, a eternidade, o céu, a Jerusalém Santa, e na verdade não é isso, Então tem muito cristão aí que não está vivendo o reino porque não tem informação, porque não tem conhecimento de que pode atraí-lo e vivê-lo ainda nessa vida natural. Amém? Então nós vamos falar um pouco desse livro. O objetivo você já sabe, é deixar você curioso, aguçado, encorajado, motivado para poder ler esse livro e receber toda a transferência de unção, todas as bênçãos, as mensagens, os encargos proféticos que essa leitura pode trazer. No índice do livro, eu gosto sempre de ler o sumário do livro, e está aqui capítulo 1, Reino de Deus. Capítulo 2, o propósito da criação. Capítulo 3, aperfeiçoados na unidade. Amados, o reino de Deus é único, porém coletivo. A gente precisa ter isso em mente. Aperfeiçoados na unidade. Atraídos para atrair. É o 4º capítulo. 5º, perpétuo e inabalável, características do reino de Deus. Por esforço. Aqui é interessante observar que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Então não é pelas obras, não é pelo muito fazer. O que o ladrão da cruz fez para ser salvo? Nada. Mas quando a gente fala de reino, a palavra diz que o reino de Deus é tomado por força. Então o reino de Deus não é qualquer um que atrai, não é qualquer um que vive nele. E nesse livro você vai entender um pouco do que fazer, de que esforço é esse que o livro fala. Por esforço, capítulo 6. Capítulo 7, o espírito de controle e manipulação é o espírito que tenta combater a mentalidade de reino no meio da igreja, porque se o reino é coletivo, se o reino é manifesto na unidade do corpo de Cristo, como pode haver manipulação? Como pode haver controle humano, natural, no reino? Se o reino é de um rei, se o reino é do rei Jesus, então não tem como haver controle e manipulação humana natural. Tá? E o capítulo 8, visão imutável. Tá? Essa é a visão de Deus e o que ele pensa a respeito do reino dele, como ele estabeleceu as regras, as leis, as primícias, os seus estatutos, os seus mandamentos, que tudo isso vem muito antes de Moisés,
a gente tem uma mania, a gente tem uma tendência, eu falo a gente porque durante muito tempo eu pensei assim, nós temos uma tendência de achar que a lei de Deus antecede a graça, por exemplo, que a lei de Deus é a lei mosaica, mas não. Muito antes de Moisés, de o Senhor revelar a Moisés os 10 mandamentos, o Senhor já havia estabelecido com Abraão, quando lá em Gênesis o Senhor fala com Isaac: olha, eu vou te dar a herança que eu prometi ao seu pai, porque ele guardou a minha lei, os meus estatutos, os meus mandamentos. Que leis, estatutos e mandamentos? Se Moisés viria muito depois de Abraão. Então já havia na verdade uma lei, já havia na verdade princípios, já havia na verdade estatutos estabelecidos pelo Senhor desde o Éden, desde o princípio, desde a eternidade. E esse reino, ele é regido por essas leis, estatutos, mandamentos, por essa vontade manifesta do Senhor. Então a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei do Senhor revelada a Moisés, foi um parêntese, um hiato, um intervalo na vida do povo. Por exemplo, o que o povo fez para sair do Egito? Nada. Eles foram retirados pela mão do Senhor por pura graça. Então a graça, ela antecede a lei. Mas como o povo não discerniu a graça, não discerniu o relacionamento com Deus, então foi necessário que Deus estabelecesse a lei mosaica para manifestar o caráter do povo, para poder denunciar as atitudes do povo, para poder apontar o pecado do povo e mostrar que havia uma solução, que havia um resgate. Amém? Então o reino de Deus, ele é regido por essas leis, por essas regras, por essa graça, tá ok? E eu quero ler um trechinho do livro, eu não posso deixar de ler um trechinho do livro, que particularmente para mim é uma passagem importante para que todos nós possamos compreender, né? Compreender como que o reino de Deus ele funciona. Diz assim: é natural ouvirmos inúmeros pregadores e líderes nos dias atuais dizerem: não olhe para mim, eu falho, olhe para Jesus. Tá. Ao dizerem isso, isentam-se da responsabilidade peculiar de um ministério aprovado. O nosso papel é brilhar, e o de Deus é mostrar a nossa luz ao mundo. Então, esse pequeno trecho aqui fala de algo que eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, porque o próprio Paulo diz: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Pedro e João, à porta formosa, quando eles encontram aquele mendigo à porta pedindo esmola, eles dizem: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te daremos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, durante todo o trajeto da igreja primitiva, aqueles homens foram chamados para estabelecerem o reino de Deus através do modelo, através do exemplo, do padrão. Só que ao longo do tempo isso foi sendo desvirtuado, e muitos líderes meus, e talvez seus líderes, e talvez você como líder, tenha aprendido e tenha usado essa expressão dizendo: não, se olhar para o homem cai, se você olhar para mim você vai pecar, olha para Cristo, Cristo é perfeito, eu sou falho. Mas na verdade isso é só uma desculpa para você se isentar, ou para eles que usam esse linguajar, se isentarem de uma responsabilidade, de um compromisso de serem exemplo, de serem padrão, de serem um modelo do reino de Deus. Ser crente, qualquer um pode ser, mas ser o modelo, ser o padrão, tem que ser no esforço, tem que ser com muito suor, tem que ser com muito sacrifício da carne, tem que ser com muito laço para atrair a alma, para trazer a alma cativa à palavra. Tem que ser com muita dedicação. Então,
na leitura desse livro você vai entender um pouco disso, dessa responsabilização, porque o intuito do Senhor ao revelar o seu reino para nós, porque a própria palavra diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Como que nós vamos reinar em um reino que não está estabelecido, um reino que é abalável? Esse é o reino humano, esse é o reino natural, mas o reino de Deus, ele é perpétuo e inabalável. Amém? Então, quando você ouvir alguém dizendo, não olha para mim, já fica com a pulga atrás da orelha. Pode começar a observar mesmo, porque você vai ver coisa aí. Eu digo para você, olha para mim, olha para nós. Você vai ver muito defeito, você vai ver muita falha naquilo que é o homem. Você vai ver Davi, você vai ver Sansão, você vai ver Salomão, você vai ver Adão, você vai ver grandes homens e mulheres de Deus que estabeleceram um reino eterno, que viveram um reino, que atraíram o reino de Deus, tendo defeitos, tendo falhas. Mas quando eu tento propositalmente desviar a sua atenção para que você não olhe para mim, para que você não veja o meu defeito, eu não estou querendo esconder defeito, eu estou querendo esconder pecado. E com pecado não se brinca. Pecado gera morte. Então fica aqui o despertar da sua atenção a respeito do reino de Deus. É um assunto vasto, é um assunto muito profundo, é um assunto que o próprio autor do livro, ele não abrange todas as áreas, porque realmente o reino de Deus é inesgotável, mas é uma boa leitura, é uma boa iniciativa, é um bom começo você ser despertado através desse livro para poder ler, para poder conhecer, para poder se informar. E isso vai despertando em você o desejo de ler mais, de buscar, de conhecer mais, de entender mais, e você vai acabar descobrindo que você não estava vivendo, ou talvez por algum motivo, em determinados momentos você acaba não vivendo a totalidade do reino de Deus. Se é um reino que está firmado no ativismo, se é um reino que está firmado no fazer, se é um reino que está firmado no ministério, se é um reino que está firmado no altar, no púlpito, né? No palco, se é um reino que está firmado no nome da denominação. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus subsiste apesar de todas essas coisas. Esse é o reino de Deus, perpétuo e inabalável. Amém? Espero ter podido despertar você para essa leitura e que nós possamos nos reencontrar em breve no próximo vídeo da série Livros que Li. A graça e a paz do Senhor Jesus fique com todo o povo de Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.